Amém? Quantos aqui são livres pelo sangue de Jesus? Aleluia. Então, se você puder, só se você puder e quiser, tá bom? Ninguém aqui é obrigado a fazer isso, não. Eu sei que tem gente que detesta isso, não é? Eu acho que é uma má escolha sua, mas isso é minha opinião, não é? Mas tem gente que não gosta, fala mal. De vez em quando eu vejo na internet o pessoal reclamando disso aí. Eu fico falando, onde que a gente vai parar quando eu leio isso, né? O pessoal reclamando de ter que virar para um irmão e declarar alguma palavra de bênção sobre o irmão, né? Eu fico assim preocupado com o futuro da igreja. Mas tudo bem, isso é uma escolha de cada um. Você não é obrigado. Mas se eu fosse você, eu faria isso agora. Antes de sentar, eu diria para várias pessoas, diria assim, ó, você é livre pelo sangue de Jesus, você é liberto, você é abençoado. Amém? Louvado seja Deus. Aí você pode sentar. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Que bom que você está aqui, você que está conosco aqui pela primeira vez, ó, seja muito bem-vindo. Você é nosso convidado, não é? Temos a alegria de ter você aqui conosco nessa noite, viu? Ó, Deus tem falado ao nosso coração nesses últimos dias, né? Essas últimas semanas, sobre um tema desse mês de agosto. Nós recebemos do Senhor uma palavra, uma direção, de que o mês de agosto, ele é o mês da alegria do Senhor. É uma palavra de Deus para mim, é uma palavra de Deus para você, se você crê, não é? Logicamente que nós precisamos nos apropriar daquilo que Deus fala conosco. Você, muitas vezes, pode ouvir, né? Mas não dar ouvidos. É interessante, a Bíblia diz que quem tem ouvidos para ouvir. Às vezes você ouve, mas não ouve bem, não é? Você não tem ouvidos para ouvir. Deus está falando e você não quer, não tem problema. Mas ó, a Bíblia fala, não endureça o teu coração. O povo fez isso lá atrás, lá no passado, lá no deserto. Eles endureceram o coração e ó, não chegaram na terra, não entraram na terra, perderam a promessa que Deus tinha para eles, né? Eu assim, me importo, o desejo do meu coração é que você avance no propósito de Deus, que Deus cumpra na sua vida todo o propósito, todos os desígnios dele se cumpram na sua vida, no nome de Jesus. Então, guarda essa palavra de Deus no seu coração, declare, proclame isso, sabe, declare nesse mês de agosto, esse mês de agosto é o mês da alegria do Senhor. Falamos sobre isso aqui domingo passado. Se você não estava aqui, eu te convido, se você acredita que eu descobri lá na nossa célula agora, você não se lembra se foi semana passada, né? Tinha uns par lá que não seguiam o nosso canal lá no YouTube, não é? Eu falei, você está de brincadeira. Aí seguiu na hora lá, seguiu. Por quê? Porque você vai receber a mensagem, a palavra que é ministrada aqui, ela é gravada, lógico que ela é editada, porque eu falo muita bobagem demais aqui, então o pessoal corta 50% da palavra, não é? E aí fica só o filé mignon. Então assim, está lá no nosso canal do YouTube, essa palavra que Deus falou conosco, né? Tem falado conosco, que o mês de agosto é o mês da alegria do Senhor. Por quê? Porque a alegria do Senhor, como diz as Escrituras, ela é a minha, a sua, a nossa força. Amém? Diga comigo, a alegria do Senhor é a minha força. Tem alguém perto de você? Fala assim, porque o texto fala nossa, ele não fala minha. Na verdade, a Bíblia é sempre plural. A Bíblia sempre é comunidade, né, irmãos? Por isso que eu falei para vocês, eu desconfio desse negócio de alguém que quer ser isolado, deixa eu aqui no meu canto. Não, a fé é uma fé individual. Não entendeu o Evangelho, né? Na verdade, a mentalidade hebraica, né, a bíblica, né, judaica, é uma mentalidade de comunidade. Muito interessante isso. Quando você examina as Escrituras, né, eu não vou entrar num tema aqui, né, eu participei de uma aula com um saudoso, um grande homem de Deus, doutor, faleceu algum tempo atrás, não é? Você acredita que o nome dele saiu aqui? Ai, Jesus amado. O velhinho, como que era o nome dele? Doutor, puxa vida, deu um branco aqui, queridos. Um branco do nada aqui, foi embora. Russell Shedd, Dr. Russell Shedd, uma das maiores autoridades bíblicas do mundo, e ele era erradicado aqui no Brasil, embora ele não era brasileiro, não é? O homem tinha mais de 100 títulos publicados, teológicos, ele era um perito no grego, para vocês terem uma ideia, ele sabia praticamente o Novo Testamento todo de cor. Né? Eu já conheci pessoas que sabem o Novo Testamento de cor, mas aí você vai se impressionar agora, porque ele sabia praticamente o Novo Testamento todo de cor,
no original, no grego. O homem era uma sumidade, né? Eu participei de uma aula com ele, né? Eu tive o privilégio em vida ainda conhecê-lo e, né? Meu Deus do céu, né? Dá um nó na sua cabeça, porque a gente costuma dizer que Deus assim, eu não vou falar isso não, porque isso daí vai dar um nó na sua cabeça. Deixa para uma outra hora, porque daí tem que ser um estudo mais aprofundado. A gente precisa mergulhar nas Escrituras e ali olhar e falar, puxa vida, não é que o texto está dizendo isso aqui mesmo, ele está dizendo no plural, que Deus ele habita na comunidade, né? Essa coisa assim, individualista, não está lá, é na comunidade. Deus habita no grupo, não é? Nós somos a igreja do Deus vivo. Nós somos. Você é uma pedra apenas, né? Disse Pedro. Você é uma pedra, mas uma pedra é uma pedra só. Você olha uma pedra e fala, aqui está uma construção, aqui está um prédio, sim ou não? Não. Quando juntam as pedras, aí você diz, aqui está uma construção, aqui está um prédio. Por quê? Porque são várias pedras que elas estão ali, encaixadas, uma do ladinho da outra, que formam um edifício. E Deus, ele habita na igreja. E a igreja, ela é construída por muitas pedras. Deus não habita em uma pedra, Deus habita nas pedras. Deus habita na sua igreja. Então, assim, esse tema, só joguei um salzinho em você aí, mas não vou. O tema que eu quero falar com você nessa noite é que Deus, ele tem nos dado essa palavra para o mês de agosto, que esse mês é o mês da alegria do Senhor, amém? E o Senhor falou no meu coração, essa madrugadinha, na verdade era quase de manhã, 5 da manhã, eu acordei e eu fui buscar o Senhor, falei, puxa vida Jesus, eu quero um rema, eu preciso de uma palavra rema para trazer para a tua igreja. O que é um rema? Rema é uma palavra personalizada, se é que eu posso dizer assim, né? É uma palavra que ela não é apenas informação. Eu falei, puxa vida, eu comentei hoje pela manhã e vou repetir aqui, irmão, se eu quiser pregar de verdade, qualquer texto, eu posso pegar qualquer texto, eu conheço bem, eu tenho centenas de pregações, não é? Então, eu tranquilamente, eu poderia ministrar qualquer palavra. Mas eu essa semana, eu estava focado, né? Ontem nós tivemos a festa do batismo. Quem estava aqui ontem? Quem que teve aí? Teve pessoal que desceu as águas, foi uma festa linda. Eu estava tão focado nisso aí. Vocês acreditam, irmãos, que eu fui deixando, e na hora que eu vi, falei, puxa vida, e o culto de domingo? Nós temos 2 celebrações, não é? E aí, eu cheguei em casa, eu estava muito cansado, aquela água morna me deu uma leseira, irmão, vocês não têm noção, né? Fiquei aqui quanto tempo dentro aqui do batistério, né? Aquela água morna, e eu cheguei em casa dormindo, eu já estava com o olhinho aqui, que eu já estava quase dormindo, né? Você vai pegando uma certa idade, é um negócio interessante, né? E eu cheguei em casa dormindo, aí eu já falei para o Espírito Santo, Espírito Santo, vamos acordar, me acorda mais cedo aí, para a gente ter um tempo, e eu não coloco nem despertador do relógio. Na hora que foi 5 da manhã, eu acordei, e aí eu saí devagarinho do quarto, e aí eu fui para a presença do Senhor, e eu falei, fala conosco, fala com a tua igreja, eu sei que tu tens uma palavra para nós, o Senhor tem nos dado uma direção, que o mês de agosto é o mês da alegria do Senhor, e aí o Espírito Santo veio no meu coração e falou assim, então fala para a minha igreja, fala que eu estou mudando a tristeza em alegria. Aleluia. Meu irmão, na hora que ele falou no meu coração, no meu espírito, essa palavra, isso me iluminou às 5 da manhã, tanto que eu não dormi mais, desde as 5 da manhã, estou aceso, estou acordado, tivemos uma manhã aqui gloriosa, foi um derramar de Deus, uma presença de Deus aqui nesse lugar, e o Senhor falou ao meu coração, a partir disso, Ele falou algumas coisas. Primeiro, Ele disse para que eu falasse para você, eu dissesse para você, que Ele quer tocar a minha, a sua, as nossas vidas. Ele quer nos tocar, não importa, meu irmão. Sabe, todos nós que estamos aqui, em algum momento, nós somos tocados por tristeza, nós somos tocados por decepções, por frustrações, feridas, mágoas. Deixa eu contar um negócio para vocês. Deus tinha me dado uma palavra, que de manhã estava muito forte, você vê, olha como que é o mover do Espírito Santo. De manhã, estava gritando dentro de mim, sobre abandono. Presta atenção, abandono, né? E eu falei, abandono, às vezes tua mãe pode ter te abandonado e tal, e falei. Na hora que terminou a celebração da manhã, veio um jovem me procurar, né? Pastor, aquela palavra era para mim. Minha mãe me deixou quando eu era criança, foi embora, e hoje eu luto com isso, hoje eu luto com aquilo, a esposa do lado chorando, estão passando por algumas dificuldades, não é?
Eu falei, então, meu filho, você vê como Jesus é maravilhoso? Olha como Jesus ama você. Jesus estava vendo você, cara. Porque eu não conseguia nem sair daquilo. Eu não sei se tem alguém que estava aqui pela manhã que percebeu que eu dava uma volta e eu voltava para falar de abandono de mãe. E abandono, e abandono. Eu falava, meu Deus do céu, tem tanta coisa para dizer. E eu tocava só nessa, lógico que eu falei outras coisas, mas essa tecla, sabe? Essa tônica, né? Bati. E quando esse menino veio aqui, Deus confirmou no meu coração. Lógico que isso, né, alcançou outras pessoas, mas Deus estava falando com ele. Por quê? Porque ele é muito precioso para o Senhor. Você é muito precioso para o Senhor. Sabe, irmão, eu não sei o que aconteceu na tua jornada, na tua história, mas todos nós, sem exceção, todos nós somos tocados por alguma tristeza. Todos nós. Olha, vai lá na concepção para você ver. Tem gente que foi concebida fora da aliança do casamento. Tem gente que foi concebida contra o desejo, nem queria, né? Não quero esse filho. Foi rejeitado desde o ventre. Foi rejeitado desde a sua formação ali, enquanto está sendo formado, desde o ventre da sua mãe, né? Nasceu e foi preterido, colocado de lado, deixado, não é? E a tristeza foi entrando, e você passou por situações na sua vida que marcaram você, tocaram você com tristeza, decepção, frustração. Só que escute, todos nós, não tem ninguém aqui que possa dizer assim, não. Eu desafiei de manhã, eu falei, tem alguém aqui que nunca foi tocado por nenhuma tristeza? Nada pegou você, você nunca se frustrou, você nunca se decepcionou, você nunca foi abandonado, traído, não é? Você nunca foi. Todos nós, de alguma forma, querido, provamos esse dissabor, né, da tristeza. Só que aí o Espírito Santo falou no meu coração, que Deus, Ele vai mudar essa tristeza em alegria. E Deus tem poder para fazer isso na minha e na sua vida. Deus tem poder para alcançar o mais profundo do meu ser, do teu ser, da minha vida, da sua vida, da minha história e da tua história. Ele tem esse poder, sabe? E eu creio que nessa noite o Senhor vai fazer algo. O Senhor vai fazer algo. Ele vai nos pegar nesse lugar de tristeza e Ele vai nos transportar e nos colocar nesse lugar de alegria. Ele vai fazer isso. Ele vai nos tirar desse lugar de tristeza e vai nos colocar nesse lugar de alegria. Ele vai fazer isso por mim e por você. Pegue o Santo Livro, abra comigo no livro de Salmos, capítulo de número 126, para você ver, Deus já fez isso. E a Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo de número 13, verso de número 8, fala que Ele é o mesmo, amém? Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele vai ser eternamente o mesmo. Ele é o mesmo Deus, o mesmo que fez ontem, Ele faz hoje. Ele vai tocar a sua vida, Ele vai te tirar desse lugar de tristeza. Não é para você ficar nesse lugar, amém? Não vai, você não vai ficar. Deus vai te arrancar desse lugar de tristeza, de vergonha, não é? Lugar de vergonha, e Ele vai te colocar nesse lugar de alegria. Você pegou aí o texto? Livro de Salmos, capítulo de número 126. Antes de lermos o texto sagrado, na versão da tradução da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional, eu quero fazer algumas declarações com você, como de costume a gente sempre faz. Eu convido você a repetir comigo, a declarar comigo assim, diga: a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Diga: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Por isso eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede nessa noite, em nome de Jesus, amém. Então lê comigo o texto sagrado, não é? Eu acho que vai estar passando aí na tela, não é? Diz o texto sagrado na versão da tradução da minha Bíblia: quando o Senhor trouxe restauração a Sião, não é? Ou, depende da versão, aí vai dizer, trouxe os cativos, né? Libertou aqueles que estavam presos, aprisionados, cativos. Quando o Senhor restaurou Sião, era como se estivéssemos sonhando, como se nós estivéssemos sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo, aleluia.
Vou repetir. Até entre outras nações. Sabe os vizinhos aí? Os paraguaios, os argentinos. Aleluia. Não é? Essa turma é os vizinhos, as outras nações. Não é? Agora traz isso para a sua vida. Traz aí, ó, sabe o vizinho da direita lá? O vizinho da esquerda, de frente da sua casa. Até os seus vizinhos disseram: o Senhor fez grandes coisas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Estamos alegres. Senhor, restaura-nos, como as correntes no Neguebe. Aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com cânticos de alegria. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Aleluia. Amém? Deus é verdadeiro. Quando Ele falou meu coração, primeiro Ele falou o tema. Olha que interessante. Primeiro Ele falou o tema: olha, diga para a minha igreja que eu vou mudar a tristeza em alegria. E logo depois Ele trouxe o texto. Lógico que eu conheço esse texto, obviamente, não é? Conheço bem esse texto, mas esse texto na hora não veio na minha mente. Depois de Deus falar o tema para mim, Ele trazer essa palavra no meu coração para que eu dissesse isso para você, e aí de repente esse texto saltou aos meus olhos. Essa promessa de Deus, promessa que se cumpriu já no passado, na vida do seu povo Israel. Você sabe quando isso aqui aconteceu? Você sabe o contexto desse texto? O povo estava vivendo em angústia. O povo de Deus estava vivendo em cativeiro. E olha, irmãos, esse povo ficou 70 anos em cativeiro, aprisionados. Eles foram tomados, levados. Deus os advertiu. Infelizmente, preste atenção nisso, infelizmente, eles foram desobedientes ao Senhor. Infelizmente, eles não guardaram os mandamentos do Senhor. Eles se rebelaram contra Deus, e Deus foi paciente com eles. Presta atenção, Deus foi muito paciente com eles. Por diversas vezes, Deus veio e falou assim: se arrependam, muda o caminho, deixa esse caminho mal. Né? Porque se a gente se arrepender de todo o coração e deixar o caminho mal, meu irmão, a palavra de Deus diz que Deus vai ter misericórdia. Deus vai ter misericórdia. Se esse povo que se chama pelo meu nome, se esse povo se humilhar, se esse povo se converter dos seus maus caminhos, se esse povo buscar a minha face, então vocês estão lendo a Bíblia, irmãos? Então eu ouvirei dos céus. Eu vou ouvir, Deus ouve, irmão. Quando você se arrepende, quando você se humilha, quando você se volta para Ele, quando você o busca de todo o teu coração, é lógico que Deus ouve. Ele falou: então eu ouvirei dos céus, eu virei e eu vou sarar a sua terra, eu vou sarar vocês. Essa é uma promessa do Senhor, entre tantas promessas que Deus nos faz. Amém, povo de Deus? Só que o povo, irmão, eles endureceram o coração. O povo de Israel, eles brincaram com coisa séria. Né? A Bíblia diz, e eu quero lembrar algumas pessoas que estão aqui, que talvez você não lembra disso, mas a Bíblia diz, meu irmão, que Deus é fogo consumidor. Deixa eu repetir aqui. A gente gosta de falar da bondade de Deus, gosta ou não gosta? É uma delícia. A gente gosta de falar da fidelidade de Deus, é maravilhoso. Sim, irmão, a gente gosta de falar, né? A gente gosta de falar desse Deus amoroso, paciente. Mas, meu irmão, as Escrituras dizem que nós temos que atentar para a bondade de Deus, sim, bondade. Mas nós temos que atentar também para a sua, diga comigo, severidade. É a palavra de Deus que diz, ainda bem que é a Bíblia que diz. Já pensou se fosse o Claudinei? Você levantava daqui agora, virava as costas e ia embora. O que esse homem está falando? Mas quem diz isso é as Escrituras. Irmão, nós temos que levar a sério. Levar a sério a palavra. Não é? Severidade. Deus é fogo consumidor. De Deus não se zomba, diz as Escrituras. Tudo que você plantar, querido, tudo que você semear, você vai colher. Você pode achar que não. Ah, não, comigo é diferente. Comigo não é assim. É outro critério, é outro nível. Então, tudo bem, por sua conta e risco. Por tua conta e risco. Porque as Escrituras, elas são claras. Tudo o que o homem semear, ele vai colher. E, infelizmente, o povo de Israel semeou coisas terríveis. Eles se apartaram de Deus. Irmãos, vocês acreditam que eles começaram a caminhar em idolatria? Vocês acreditam nisso? É difícil de acreditar. O povo que recebeu a lei de Deus,
O povo que Deus havia tirado eles com o braço forte do Egito. O Deus que se revelou a eles, fez milagres, irmãos. Fazia cair pão do céu para esse povo. Fazia cair pão do céu, sustentou eles durante toda a peregrinação do deserto. O Deus que deu uma terra para eles, os introduziu nessa terra. Daí a pouco, sabe o que esse povo estava fazendo? Sabe o que eles estavam fazendo? Indo após outros deuses. Ah, pastor, isso jamais acontece comigo. Sabe de nada, viu, inocente? Irmãos, eu tenho me chocado. Agora há pouco eu estava conversando com a minha amada. Agora há pouco. Ó, tem um casal que eu ganhei para Cristo. Eu discipulei eles. Eu tinha assim, uma expectativa de elevá-los a pastores, né? Mas eles do nada, assim, levantaram o calcanhar, fizeram uma confusão aqui, uma brigueira e tal, e saíram, difamaram eu, difamaram a pastora, difamaram a igreja. Isso é comum na igreja, tá? Infelizmente, tá, irmão? Onde tem gente vai ter essas pataguadas. Tá, aí foi para outra igreja, né? Joia, ainda bem, foram para outra igreja, né? Aí eu falei, ainda bem, foram para outra igreja, glória a Deus. Aí foram lá para outra igreja, sabe o que eles fizeram? Sabe o que eles fizeram? A mesma coisa. A mesma coisa. Ele falou, pô, esse negócio está estranho. Deram um problemaço lá. Pastor, aí o pastor nunca tinha falado comigo. Aí quando aconteceu isso, veio atrás de mim. Dentro de mim, eu confesso para vocês, irmãos, dentro de mim, eu dizia, na minha mente, para mim, mas depois eu me arrependi, Jesus sabe disso, é verdade, né? Mas na minha mente eu dizia, bem feito, né? Você achou, pegou prontinho, bonitinho, eu ensinei, meu irmão, eu ensinei tudo, né? Eu estava pegando o livro lá, ó, eu começava a ler o livro, eu pegava assim, falava, meu Deus, que livro maravilhoso. Eu nem terminava de ler o livro, eu já pegava e dava um de presente para ele. Meu filho, ó, lê esse livro aqui que você vai ver, você vai aprender, você vai crescer. Eu ia para um seminário, achava maravilhoso, eu voltava do seminário, coisa que eu faço com vocês aqui. Eu ia para o seminário lá e era abençoado, falei, vale a pena, ó, vai para aquele seminário lá, vai para aquele evento, vai para isso, sabe, treinei o cara. Aí chegou lá, ele já chegou na janelinha, nessa outra igreja, pouco tempo, deu um trabalhão lá, aí o pastor veio atrás de mim, e não sei o que, eu falei, puxa vida, que pena, né, meu irmão, que pena. Aí eu falei para ele, aí ele contou, falou, mas eles foram para tal igreja. Eu falei, é mesmo? Então assim, você quer contar os dias? Eles vão fazer a mesma coisa que fizeram aqui, a mesma coisa que fizeram lá com você, eles vão fazer nessa igreja. Irmão, parece que foi profecia, eu estava apenas fazendo uma leitura da situação. E vocês acreditam que fizeram a mesma coisa? Mas se levantaram, deram um problemão. Mas olha, fizeram um problemão. Só que essa parte, irmão, infelizmente isso acontece. Mas eu vou te contar o pior da história. Agora há pouco, porque conversa é uma coisa de doido, né, irmãos? Chegou para mim, perdidinho. Olha, um casal que você fala assim, meu Deus do céu, mas aprenderam tanto. Né? E vinha, eu fazia uma vigília de oração, era o primeiro a chegar, era os últimos a sair. Irmão, indo para o mundo aí, para festa, para balada. Você fala, meu Deus, como pode? Então, meu irmão, isso tem que servir de alerta para mim e para você. Tem que servir de alerta. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuidado para não cair. Você está de pé, meu irmão? Sabe por que você está de pé? Por causa da misericórdia de Deus. Então, cuidado para você não cair. Porque às vezes a gente diz, comigo jamais. Nunca, imagina eu. O povo de Israel, irmão, recebeu tanto. Esse povo viu a glória de Deus. Daqui a pouco esse povo está indo após outros deuses. Adorando o poste ídolo. Adorando Baal. Estava lá. Se perdeu. E Deus avisando. Deus dizendo, não vão por esse caminho. Não vão por esse caminho. Não vão por esse caminho. Se arrependem enquanto há tempo. Só que infelizmente, irmãos, chegou o tempo do juízo de Deus. Deus trouxe juízo sobre eles. E aí, você conhece a história? Eles foram levados cativos para a Babilônia. Que tragédia. Que tragédia, irmãos. Foram 70 anos. 70 anos de sofrimento. Sofrimento. Você lembra da história lá do Nabucodonosor que construiu a estátua de ouro? Você lembra disso? Quem que lembra aqui? E falou lá, todo mundo vai ter que adorar aqui, vai ter que se prostrar. Aí aqueles 3 garotos ungidos, aqueles meninos de Deus lá, falam, nós não vamos se prostrar, não vamos adorar. E não mesmo, foram lançados na fornalha de fogo ardente. Quem que lembra dessa história? Foi nesse período. Mas não teve só isso.
teve tantas situações. Aqueles que se mantiveram ali em fidelidade, caminhando com Deus, lógico, Deus os livrou, assim como livrou Daniel, que foi lançado na cova com os leões. Você lembra disso aí? Foi nesse período, 70 anos. Mas 70 anos, irmão, de muita dor, 70 anos de muito sofrimento, muita angústia, de muita tristeza. Esse povo chorava. Tem um dos salmos, que tem até aquela música Babylon. Você já ouviu aquela que é uma baladinha que tem? Discoteca. Puxa, né? Das décadas de 80. É uma discoteca. Cantava nas boates da vida aí, boate discoteca, tá, irmão? Né? E cantava lá, e o povo dançando e tal. Eles não sabiam, é um salmos, né? Que quando eles foram levados, eles choravam de tristeza, de saudade, porque eles estavam cativos na Babilônia, eles estavam vivendo cativos, presos, escravizados. Foram 70 anos de tristeza. Mas sabe, irmão, existe um tempo, quando Deus vem, existe um tempo oportuno, e eu estou crendo de todo o meu coração, e como eu gostaria que você, nessa noite, recebesse a palavra do Senhor na sua mente, no seu coração. Como eu gostaria que você recebesse essa palavra e dissesse, é verdade, Deus está falando comigo, é chegado o tempo de Deus na minha vida, é chegado o tempo de Deus virar esse cativeiro, é chegado o tempo de Deus transformar a tristeza em alegria, é chegado. Mas irmão, há um temor no meu coração, olhe na minha direção aqui, não se distraia. Irmão, eu já expliquei isso aqui dezenas de vezes, você fica aqui 2 horas, é 2 horas, meu irmão. Então assim, sabe, foca aqui, agora não é hora de você bater papo, agora não é hora de você brincar, não é hora de você cutucar um outro, agora é hora de você focar aqui, é apenas 2 horas, tá bom? Presta atenção nisso. A minha preocupação com você, a minha preocupação comigo, com você, conosco, irmãos, é eu e você fazermos como o povo de Israel fez, ao ponto de Jesus chorar. Jesus chorou, irmãos, diante de Jerusalém, dizendo, puxa vida, eu quis tanto reunir vocês como uma galinha que coloca os pintinhos debaixo das suas asas. Eu quis fazer isso com vocês, Jerusalém, mas vocês não deram ouvidos, vocês não receberam, vocês matam os profetas, vocês rejeitam aqueles que são enviados a vocês. Vocês não reconheceram o tempo da visitação. Essa palavra é muito forte, irmão. Existe um tempo oportuno, que a Bíblia chama de Kairos. Olhe para mim. Tempo oportuno. Quem sabe o Senhor está aí batendo a tua porta, está dizendo para você, esse é o meu tempo, esse é o tempo oportuno, esse é o tempo da minha visitação na sua vida, meu filho. Esse é o tempo em que eu estou vindo para mudar a tua história. Esse é o tempo em que eu estou vindo para virar esse cativeiro, te libertar desse cativeiro de tristeza, cativeiro de decepção, um passado que você olha e que você não tem nenhuma alegria de olhar para ele. Você não tem nenhuma alegria. Eu quero abandonar isso aqui, eu quero esquecer isso. E Deus está vindo para você e dizendo assim, eu quero te dar uma nova chance. Eu quero te dar uma nova oportunidade. Eu quero. Só que infelizmente, assim como o povo de Israel, que eles não receberam, como nós falamos aqui, não é? João capítulo 1, verso 11 e 12, Jesus veio para eles, mas eles não receberam. Jesus chorou. Na verdade, Jesus chora em 2 ocasiões, né? Você lembra? Uma delas foi na morte de Lázaro, e a outra foi diante de Jerusalém. Jesus lamenta diante de Jerusalém, falando isso. Puxa, eu vim, mas vocês não quiseram, vocês não reconheceram o tempo da visitação. Irmão, quero te dar uma palavra de conselho. Reconheça o tempo da visitação de Deus. Deus está vindo sobre a tua vida. Deus está vindo sobre a tua casa. Deus está vindo sobre a tua história. Sabe, eu não sei a história de todo mundo, não é? Eu não sei, algumas eu sei. Algumas eu já sentei com a pessoa, ouvi um passado trágico, de tanta tristeza, não é verdade? Tanta tristeza, tanto foi marcado por tanta dor. Só que, meu irmão, o Senhor está vindo ao seu encontro. E Ele está dizendo para você que Ele quer transformar toda tristeza em alegria. Ele fez isso com o povo de Israel. O Senhor os arrancou
daquele lugar de dor e de sofrimento, uma terra de dor, uma terra de sofrimento. Sabe? É interessante. Quando Deus quer fazer, meu irmão, ninguém pode impedir. A Bíblia diz, agindo Deus? Agindo Deus? Então lembra o irmão perto de você, fala assim, agindo Deus ninguém vai pedir não, meu irmão. Agindo o Senhor, ninguém vai impedir. Sabe? Nabucodonosor era o bambambam. Cruel, sanguinário, dominou com um braço de ferro. Só que o tempo dele acabou. E aí sabe o que Deus fez? Deus envia um outro governo, Deus envia um outro império se levanta, não é? O império babilônico cai. Aquele império que era o maior de todos, quando você estuda escatologia, você vê lá, né? Que ele era o maior de todos. No estudo da história, é o maior de todos, o mais poderoso, o mais sanguinário, sabe? E aí sabe o que acontece? Esse império rui, esse império cai. E aí se levanta um novo império, vem o império dos persas. Dos persas, invadem a Babilônia, conquistam a Babilônia e se instauram um novo governo. E sabe o que Deus fez, irmãos? Sabe o que Deus fez? Olha como que Deus age. O primeiro decreto desse novo governo, o primeiro decreto desse império que agora assumiu, que está governando o mundo, você sabe qual que foi? Você tem ideia? Está registrado lá no livro de Esdras, depois você pega lá, depois você examina lá, Esdras capítulo 1, não sei se você já leu o livro do profeta, o livro de Esdras, né? Esdras era um escriba, mas lê lá, livro de Neemias, o livro de Esther, é todo esse contexto aí, irmão. O primeiro decreto do rei Ciro foi, eu estou libertando o povo de Israel. Eu estou determinando que a partir de hoje, esse povo é livre, e eles podem voltar para a terra deles, e eles podem reconstruir o santuário deles, e outra coisa, eu vou ajudar na reconstrução do templo deles. Eu vou ofertar aí para a reconstrução desse santuário. Aleluia. Irmão, quando Deus age, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. E Deus está dizendo para mim, para você aqui nessa noite, que Ele vai agir na minha vida, na sua vida. Ele vai agir na tua história. Pode ser, meu irmão, que até hoje, eu não sei quantos anos você tem, mas é uma história de dor e de sofrimento, mas Deus está liberando um decreto aqui nessa noite. Deus está falando para você, Deus está dizendo, é tempo de libertação, é tempo, irmão, o cativeiro está sendo aberto, Deus está dizendo, você é livre, você é livre, meu irmão, você é livre. Deus quer te dar uma nova história, Deus quer mudar o lamento, a tristeza em alegria. Eu quero partir para encerrar e te dizer o seguinte, o Senhor vai fazer uma mudança na sua mentalidade, para que você entre nesse lugar. Hoje o lugar não é físico, não é geográfico, amém, povo de Deus? Diga comigo, o lugar não é geográfico, não é, irmão, não é um lugar físico, irmão, é aqui, ó. A maior batalha que você enfrenta, a maior batalha que eu enfrento, que nós enfrentamos, está toda aqui, ó. Esse lugar fala da minha mente, da sua mente. E o Senhor vai fazer algo, Ele quer fazer algo. Ele quer mudar a sua perspectiva. Ele quer mudar. Sabe essa dor que você carrega, meu filho? Essa decepção? É horrível, irmão, quando você prova a traição, quando você prova o abandono, quando você prova a maldade de alguém que injustamente, ainda que fosse com justiça, mas essa pessoa, ela te causa um dano, ela te causa um mal terrível, mas quando é injustamente é pior, né? Porque quando você apanha devendo, eu já apanhei demais, mas assim, na grande maioria foi devendo, irmão, e eu ficava quietinho. Por quê? Porque eu devia, eu estava errado, então tem que apanhar e tem que apanhar quieto. Agora, quando é injusto, é terrível, sim ou não? É. Isso, irmão,
isso nos marca, isso nos prende num lugar, aqui dentro, ó, aqui, ó, é um lugar onde a gente fica preso numa mentalidade. Por quê? Por quê? Por que isso aconteceu comigo? Por quê? Por quê? Por que eu passei por isso? Por que eu tive que sofrer isso? Eu não quero expor você, mas de verdade, quem aqui, em algum momento, na sua jornada, já não teve esses questionamentos? Por quê? Por que isso aconteceu comigo? Por que eu fui abandonado? Por que eu fui traído? Por quê? Por que eu fui injustiçado? Você já passou por isso? Você já passou de verdade? Só esses irmãos aqui é um povo abençoado, a maioria não. Você nunca passou por isso? Louvado seja Deus na sua vida, você é privilegiado mesmo, hein? Você é queridinho de Jesus, para nunca ter passado por isso. Mas de verdade, irmão, sendo muito franco com você, eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Esse mundo é um mundo caído. Esse mundo aqui, ele é um mundo distante de Deus. Ele é um mundo distante de Deus. E infelizmente, irmãos, todos nós somos marcados. Todos nós. E aí, quando isso acontece, nós somos colocados presos, somos levados cativos a esse lugar. É esse lugar. É um lugar de questionamento. A gente fala, mas por quê? Eu não merecia isso. Por que isso foi acontecer? Por que eu tive que passar por isso? Por quê? E esse porquê, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor falou muito comigo sobre isso. Eu gosto muito de estudar. Eu amo estudar. Nossa, como eu amo, né? E a nossa mentalidade, ela é uma mentalidade que ela foi formatada a partir de uma escola. Ela foi formatada a partir de um modelo, né? Um modelo grego, né? Aí, greco-romano. E a gente tem uma mente muito cartesiana. Muito cartesiana. Para nós é muito tudo assim, sabe? Né? Não, eu preciso entender isso aqui. A gente quer compreender as coisas assim. Por quê? Porque no fundo, sabe o que a gente quer? A gente quer o controle da situação. Essa é a realidade da maioria de nós. Talvez um ou outro aí fuja esse padrão, mas é muito difícil de fugir, porque isso aí é geral, irmão. É geral. E aí, quando você vai para as Escrituras, quando você vai entender a mentalidade bíblica hebraica, presta atenção, bíblica hebraica, tá? Embora o Novo Testamento foi escrito em grego, você sabia disso, né? Quem sabia que o Novo Testamento foi escrito em grego? Só? O Novo Testamento foi escrito em grego. Por quê? Porque o grego era como o inglês da época. Era a língua, né, mais falada. Então, foi escrito em grego por esse fator. Mas ele foi escrito por judeus. A mentalidade daqueles homens era toda hebraica. Toda hebraica. Meu irmão, na mentalidade hebraica, na mentalidade bíblica hebraica, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Sabe, a compreensão é a partir de outro paradigma. É outro paradigma. Para a mentalidade hebraica, Deus é o soberano. E embora eu não entenda muito bem os porquês, mas Deus tem um propósito em todas as coisas. Romanos capítulo 8, verso de número 28. O apóstolo Paulo ele vai resumir muito bem histórias como a história do menino José, do jovem José, não é? Que foi vendido pelos seus irmãos como escravo, traído e vendido como escravo, foi injustiçado na casa de Potifar, foi injustiçado lá na cadeia, não é? E Paulo, ele vai pegar e ele vai traduzir isso em algumas palavras, poucas palavras. Paulo vai dizer assim: tudo colabora para o bem de quem ama a Deus. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Muda tudo, irmão. Muda tudo. Muda tudo. Os porquês começam a cair por terra. E aí a gente começa a entender os paraquês. Para quê? Qual que é o propósito nisso tudo? Deus é um Deus poderoso. Deus é um Deus que Ele é capaz de pegar a minha história, a sua história, uma história de dor, uma história de tristeza, uma história de abandono, uma história de sofrimento, uma história, tem histórias, por exemplo, sabe, lembra aquela moça que foi escravizada, morava com uma juíza lá em Minas Gerais?
Vocês lembram? Que a mulher espancava ela, que ela foi resgatada, aquela menina, até foi a Ezenete que pegou ela, daí criou, ela foi adotada pela Ezenete, né? E cuidou dela, criou ela, né? E hoje é uma pregadora do Evangelho. Vocês já viram? Hoje é uma pregadora. Aquela moça lá, ela anda para todo canto falando do grande amor de Deus, da grande misericórdia de Deus, de como Deus alcançou ela, de como Deus resgatou ela. Se você for ficar pensando, por quê? Mas por que uma menina como ela, foi pega dessa maneira tão cruel, por uma pessoa que tinha poderes, que tinha condições financeiras, e foi colocada num estado de escravidão. Irmão, a mulher batia, judiava, ficava amarrada. Quando as autoridades foram lá, eu não lembro bem assim, o resumo dessa história, mas foi promotor de justiça, foi todo mundo lá, porque a mulher era uma juíza. Não é? Não sei nem se era desembargadora, não lembro bem. Mas, irmão, quando chegar na casa, ela estava amarrada. E aí ela conta a história, que ela orava, ela chorava, e pedia, falava, Deus, onde que o Senhor está? E de alguma forma Deus alcançou essa moça. E hoje essa moça serve o Senhor. Ela vive para a glória de Deus. Sabe? A perspectiva muda. A perspectiva muda. Deus é um Deus de propósito, irmão. Eu não posso aqui, e eu não tenho esse poder, de dizer para você, né, Marcelo? Qual que foi o propósito de Deus? Você ter passado tudo que você passou, você contou aqui um pouco ontem na hora do batismo, tua história, né, de abandono, de tudo que você passou, de sofrimento, de dor, não é? Mas uma coisa eu sei, o dia que a gente estava ali naquele escritório orando, e o Senhor falou com você, falou comigo, falou com você, a presença de Deus desceu naquele lugar, e a gente não conseguia sair dali, e Deus falava assim, eu tenho um propósito, eu vou usar a tua vida. Eu vou usar a tua vida. E Deus vai, já tem te usado. Mas isso vai se intensificar, meu filho. Deus vai te levantar com muita autoridade. Sabe, irmão, naquilo que você foi ferido, naquilo que tem uma dor aí, tem uma tristeza aí, Deus vai te tocar com tanto poder, aleluia, e Deus vai te levantar com autoridade nessa área, para você levar a cura para outras pessoas, para você ser um instrumento nas mãos de Deus, para ajudar outras pessoas. Sabe naquilo que o diabo, ele prendeu você? Quem sabe, o povo de Israel ficou preso 70 anos, quem sabe o teu cativeiro é um cativeiro já de anos, que você tem vivido nesse cativeiro. Mas, irmão, o texto das Escrituras, ele diz para você, ele diz para mim que quando o Senhor, ele restaurou a sorte de Sião, quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Você vai entrar no novo tempo na sua vida, meu filho. Você vai entrar no novo tempo na sua vida. E você vai começar a sonhar os sonhos de Deus. Sabe, quando eu estava estudando isso aqui, esse primeiro versículo, estivemos sonhando, ou ficamos como quem sonha. Eu fui pegar o texto no original, e eu fiquei assim, até agora eu estou impactado. Porque a mesma palavra hebraica, para ficamos sonhando, como quem sonha, ou sonhando, essa palavra, com uma diferença bem pequena, apenas uma letra, não é? Estou falando no transliterado, né? Traduzido para o português, se escreve Shalom, C-H-A-L-A-M. Essa mesma palavra também significa estar saudável, estar curado, saudável. Ficamos como quem sonha, ficamos saudáveis. O Senhor quer tocar a tua vida, quer tocar o teu coração, quer tocar a tua mente. Deus quer trazer saúde emocional. Deus quer trazer saúde no teu coração, irmão. Deus quer trazer um novo momento, uma nova estação na sua vida. Quando o Senhor alcançou o povo que estava cativo, quando Deus os tirou do cativeiro, quando o Senhor restaurou a Sião, eles entraram num novo tempo das suas vidas, um tempo de cura. Ficamos
como quem sonha. E aí, irmãos, a boca tem que se encher de riso mesmo, não é verdade? Ah, aleluia. A nossa boca se encheu de riso. E começamos a cantar cânticos de alegria. Meu filho, para de cantar cântico de tristeza. O Senhor quer mudar isso. A gente tem que cantar cânticos de alegria. Nós temos que abrir a nossa boca, irmãos. E nós temos que cantar cânticos de alegria. Chega de lamentação. Chega de, sabe, ficar aí chorando, reclamando. Por quê? Por que isso? Por que isso aconteceu comigo? Por que meu marido foi um crápula e ele me traía e ele fazia isso? Ah, por quê? Porque aquele patrão, ele era um demônio na minha vida, ele me perseguiu, eu fazia de tudo, eu me esforçava, eu tentava ser o melhor, mas ele sempre me perseguiu, eu nunca consegui avançar, nunca consegui crescer. Irmão, chega! Acabou esse tempo na sua vida. Chega de lamentação, chega de tristeza. O Senhor está trazendo você para um novo lugar. O Senhor está te tirando desse lugar de tristeza. Deus está te tirando desse lugar de angústia. E Deus está te plantando num lugar de alegria, aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque a alegria do Senhor é a sua força. Eu falei aqui domingo passado. O diabo está tentando matar a sua alegria. Ele está tentando destruir sua alegria. Ele está querendo encher você de tristeza, lamentação, reclama, murmura. É só isso. Por quê? Porque isso mina a sua força. Agora, quando nós entendemos que a alegria do Senhor, ela é a minha força. Ah, irmão, ali tudo muda. Aleluia. Sabe, é tremendo você olhar para um José que enfrentou o que enfrentou. Mas, irmãos, quando chegou o momento, a hora de Deus, aleluia, ninguém pôde parar, ninguém pôde barrar. Chegou a hora de Deus levantar, chegou a hora de Deus exaltar. E aí o faraó fala: manda trazer esse rapaz aqui, eu preciso conversar com ele. Aleluia. E aí José entra na presença de faraó, e José decifra o sonho. E José não só decifra o sonho, José dá a direção, José dá a solução. E aí o faraó olha para ele e fala assim: uau, quem é como você, rapaz? Você é um dunamis, você tem um espírito de governança, você tem autoridade, você vai governar toda a terra do Egito, aleluia. José saiu daquele lugar de angústia, de tristeza, de derrota, de fracasso, e ele foi colocado no lugar mais alto. Irmão, se prepara, Deus quer fazer isso com você. Fique de pé nessa noite. Se puder vir o pessoal do louvor, eu agradeço. Deus quer fazer isso na sua vida. Deus quer fazer isso na sua história. Deus quer mudar cativeiro aqui, irmão. Deus quer virar cativeiro. Deus quer arrancar você desse lugar de cativeiro. Chega, meu irmão, chega de ficar: por quê? Por que isso aconteceu comigo? Por que que não deu certo? Por quê? Irmão, chega. Vira o disco aí, meu filho. Fala para alguém, vira o disco, pelo amor de Deus. Ah, não é mais. Não tem. Vocês nem sabem. Quem aqui não sabe o que é disco? Quem aqui não sabe o que é desbolachão? Tem uns aqui que não devem saber o que é disco. É que o esses pregador velho, misericórdia. Irmão, é que o disco era que tocava música, sabe, antigamente. E aí ele tinha o lado A e tinha o lado B. Sai do lado aí da negatividade. Sai do lado. Vira o disco, irmão. Chegou o tempo. Chegou a hora, meu filho, pelo amor de Deus. Chegou a hora de você começar a sorrir. Chegou a hora de você desfazer essa cara carrancuda. Viu? Essa cara de quem comeu e não gostou. Pelo amor de Deus. Essa cara que às vezes você passa perto, dá até medo. Você fica e fala assim: misericórdia, né? Será que vai me atacar? Será que vai pular em cima de mim? Porque a cara é tão feia, irmão, né? A Bíblia diz que um coração alegre faz o quê? Um coração alegre deixa o rosto bonito, meu filho. Deus está querendo que você tenha um rosto bonito. Deus está querendo que as pessoas olhem para você e vejam um brilho e falem assim: o que é esse negócio? Parece que ele vive flutuando. Parece que ele vive voando. Parece que ele vive sonhando. É isso mesmo. Aleluia. Isso não quer dizer que você não tem problema.
Isso não quer dizer que você não tem dificuldades, isso não quer dizer que você não tem obstáculo, pelo contrário. Isso quer dizer que você tem um Deus que é na sua vida, um Deus que é com você, um Deus de promessa, aleluia, um Deus que não mente, um Deus que jamais falhou e jamais vai falhar, aleluia. Você crê nisso, irmão? O Espírito de Deus está neste lugar. Ó, se você assistir a mensagem da manhã, parece outra mensagem, tem nada a ver com essa mensagem agora de noite. Como é interessante, né? Os textos são os mesmos, mas é outra mensagem. Então quem sabe o Senhor está agarrando alguém aqui, Deus está te pegando, Deus está tocando você. Quem sabe é com você que o Espírito Santo está falando: chega de cântico de lamento. Sabe qual é a palavra que vem no meu coração? Chega de cânticos de lamento, chega de lamentação. Muda essa cara, muda essa cara. Enquanto você fica, chegou a hora, meu irmão, chegou a hora de você começar a sorrir, chegou a hora de você começar a se alegrar na presença do Senhor. Se alegre na presença dEle. Deus tem um tempo novo, uma nova estação para inaugurar na sua vida, na sua história, na sua casa, em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Cante ao Senhor, depois nós vamos orar.